Boa noite, bem-vindo a mais um espaço do programa Frente a Frente, aqui na Guest TV. Estamos a transmitir a partir do distrito de Mutarara, na província de Tete, para o país e o mundo. Hoje, o meu convidado é o Dr. Paulo Mujui, diretor do Hospital Rural de Mutarara, que vai falar um pouco da sua vida. E na segunda parte vamos falar dos desafios do Hospital Rural de Mutarara. Chamamos e convidamos o Dr. Paulo. É uma figura de referência quando se fala de saúde. É uma fonte de inspiração por causa da sua simplicidade e não só. Dr. Paulo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e cá estar para podermos partilhar alguns momentos da vida, a partir da infância até a fase adulta, e vamos falar também um bocadinho da sua vida profissional. Quem é Dr. Paulo Mujui? Muito obrigado, Jonas Zinga. Muito obrigado, Guest TV, pelo convite. De facto, eu fiquei muito impressionado quando apercebi-me de ter sido convidado para participar deste programa. O tema em si, o programa em si, esta rubrica é uma rubrica muito interessante, muito impressionante. O Paulo Mujui, de facto, é um menino, uma criança, que nasce numa família de pais modestos, todos direcionados, também cresceram sob orientação de uma doutrina cristã. Portanto, fomos também nutridos desta doutrina, naquelas famílias alargadas, não é? E pronto, sou a quarta pessoa da família, de um total de 7 que somos. Portanto, há uma história um pouco inusitada, é que os meus pais tiveram os primeiros 3 filhos, depois tiveram uma pausa, depois desta pausa apareço eu, ao meio. Por trás de mim também vieram 3. Entanto, há uma diferença muito grande de faixas etárias entre essa primeira camada de 3 e a segunda de 3. E eu fico aqui como uma ponte a harmonizar a família dos primeiros E dos últimos. Okay. Portanto, aí aparece o meu papel e fui fazendo isto de forma não voluntária, mas aquilo foi acontecendo. E quando aquela fase adulta, começamos a perceber que, afinal de contas, tem um papel importante. Porque aqueles mais velhos, quando querem falar com estes, usam-me como uma ponte. Fala com seus irmãos aí. Quando a gente fala com eles, diz que somos velhos, não sei o quê. Exato. Esses também, quando querem falar com os outros, fala com seus aí, dizem que nós somos miúdos. Então, eu fiquei ali no meio. Portanto, fomos crescendo assim. Eu sou oriundo de Goanda, Buzi, mas acabamos crescendo todos na Beira, porque era obrigatório naquela altura do conflito militar. Tinha que ter uma casa no distrito, uma casa na cidade, que é para quando a guerra aquece, foge para a cidade, para poder estar em segurança. Exato. Portanto, fomos fazendo esse ping-pong. Então, doutor, nesse período é a quarta fazendo uma ponte dos primeiros 3 e dos últimos 3. Exatamente. Como é que foi a infância do Dr. Paulo? Uma infância natural, uma infância normal. Eu cresci com um pequeno trauma, diria trauma, ou uma pequena privação, porque era tido como uma criança diferente das outras crianças lá em casa, porque todos da família minha são portugueses. Exato. São fortes e tudo isto. Então, dinâmicos todos, e eu era tido como o mais pacato, o mais tímido da casa. Portanto, isto foi marcando a infância nesse sentido. O que é que sucede? Sucede que quando me inscrevem a primeira tentativa para a vida escolar, tinha um corpo pequenino e depois tinha padrões muito diferentes Exato. dos outros. Então os professores acabavam, isto aqui é criança, tem que recuar. Fica para o próximo ano, fica para outro ano, na perspectiva de que eu tivesse um padrão muito avantajado para percorrer isso recuou um bocadinho. aquelas distâncias, porque as escolas não estavam perto da casa como estão hoje. Era percorrer uns 5 quilômetros, 3 quilômetros. Então, com aquela estatura física que eu tinha,
Os pais sentiam muito. Então ia ficando, ia ficando. Mas fomos crescendo, aquelas brincadeiras de pesca, caça, por aí, aos finais de semana, ir à igreja e por aí fora. Foi correndo assim a infância. Certo. Doutor, quando é que entra, já está a começar a ter aqui uma aproximação com a escola para ter as aulas iniciais. Como é que foi este processo de adaptação, essa distância de 5 quilômetros, tão cansativo? Como é que foi este processo todo? Sim, por acaso, para mim, a vantagem de ter crescido próximo daqueles sacerdotes. Então, estranhamente, quando fui na escola, só fui lá aprender aquele alfabeto português. Exato. Mas eu já sabia ler e escrever em Dao, porque era obrigatório eu estar com aqueles sacerdotes, a traduzir a Bíblia, a ler a Bíblia Sagrada em Dao e Shona. Eu já fazia isto. Então, quando fui à escola, só foi juntar aquele alfabeto português, entender a comunicação com os professores em português e fui me inserindo desta maneira. Mas sempre aquele aspecto que me perseguia de casa, de que este é pequenininho, este é o tal paradinho, não sei de quê. Na escola sempre é a mesma coisa. Exato. Portanto, a educação física não era o prato forte para mim, porque era pequenininho mesmo. Mas o resto, que eram cadeiras e tudo mais, o meu encarregado, quando chegasse na escola, entregava aquelas pautas, dizia, pai, Mujui, põe lá 20, 20, 20, vai para casa. Você tem orgulho? Eu nem entendia aquilo aí, o que era 20, o que era 14, mas depois todos aplaudiam. Esse pequenininho! E foi sendo assim. Mas qual era o segredo na altura? Na altura é que eu tinha poucas brincadeiras assim, fora daquele ambiente de pesca e de caça. Cheguei em casa, estou dentro, estou a ler Bíblia. Quando passei para a escola, já tinha um domínio de leitura em português. Comecei a ler livros, cadernos, sobretudo aqueles nossos livros antigos. Era livro e caderno ao mesmo tempo. Portanto, o segredo é este. Não é verdade? Certo. Vamos falar um bocadinho das classes iniciais. Estamos a falar da primeira, quinta classe. Como é que era a reação dos professores naquela altura? Nós sabemos que hoje temos aqueles casos em que um aluno sente-se um bocadinho tímido com o professor, com outro mais à vontade. E na altura, como é que era a reação dos professores nessa primeira fase, primeira, quinta, sexta, sétima? Como é que era a reação dos professores? Obviamente, na altura, o professor tinha um capital humano muito grande. Fora da sala de aulas, na sociedade em si, se chegasse na casa de um docente, era uma estrutura, Sim. era um ponto de referência. Então, nós olhávamos para os professores como nossos ídolos. Sim, espelho na comunidade. Quando ele explicava as matérias, ele dava aula em um pouco de todas as cadeiras, mas explicava com propriedade. Então, a nossa meta é, eu quero dominar isso tanto quanto o meu professor. Quero conhecer esta matéria tanto quanto conhece o meu professor. Então, caminhávamos nesse sentido. Caminhávamos assim, até porque tínhamos algumas premiações. Na altura chamávamos emulação socialista, que recebíamos peixe carapau. Estamos a falar de que ano, mais ou menos? Recebíamos 80 e tal. 80 e tal, 84, 5, 6. Então, recebíamos aquilo aí. Eu sempre era acompanhado por um grupo dinamizador, acompanhava os melhores estudantes para casa, porque os pais não vieram, não sei quantos. Então, levava aqueles prêmios, aquelas barras grandes de queijo, manteigas, e peixe carapau. Era um peixe, chamávamos peixe angolano. Sim. Era peixe angolano. Ainda no Boze. Sim, sim. Então, aquilo ia evoluindo. Ia evoluindo assim. Então, com estes movimentos, acho que terminei a quarta classe. Depois, volto, subo para Dondo. Entanto, eu fiquei em Dondo, fiz lá, acho que fiz a quinta classe. Então, era um tio que estava comigo. Fiquei com aquele tio porque na infância eu tinha um problema de gaguejar. Gaguejava muito, era gago. Então, quando tentasse discutir com outros meninos, havia aquela troca de palavras, este é pequenininho, então partia para a violência. Sim. Os meus pais tiraram-me para crescer contigo, para ficar contigo, senão talvez tenha um outro ambiente para deixar de ser violento. Exato. Tanto fui crescendo, faço a quinta classe e vou para a Beira. Como é que foi o enquadramento já na Beira? Foi fácil. Foi fácil. O que acontece? Eu vinha do campo, de Dondo é um distrito, vou para a Beira. Então tinha aquela coisa, os meninos, os filhos de papai, que vinham de motor, com motoristas.
eram acompanhados e nós vinhamos a pé. Sim. Sapatos empoeirados e tudo mais. Mas quando chegássemos na sala, os docentes não olhavam para quem veio como turista, Sim. para quem veio a pé, queriam o domínio científico. Então ali nós sobressaíamos. Eram pontos de referência. Ponto de referência. Eu recordo-me na sexta classe. Estava eu, que vinha de Dondo, e estava um outro colega, até lembro o nome completo, chamava-se Natal Chicata Msonjoa. Creio que esteja vivo, está lá na beira. Então, éramos dois que éramos de referência da turma. Começou a acontecer um fenômeno estranho, que aqueles jovenzinhos, filhos de papai, que não conseguiam estudar, não aprendiam facilmente, o que acontecia? Já orientavam os motoristas. Vamos passar dali, da Manga Mascarenhas, vamos buscar o Paulo. Vamos passar do Vaz, vamos buscar o Natal, depois vamos ir à escola. Que era para ter amizade. Exatamente. De poder ter explicação. Sim, transferir algum conhecimento para eles. Exatamente. Tá bem. Este foi um dos melhores momentos, mas estamos a falar, é uma transição já para o ensino secundário? É transição porque, engraçado, na escola secundária da Manga, Sim. acabei fazendo sexta e sétima classe. Dali terminava o processo. Sim. Éramos encaminhados. Alguns iam para o Instituto Industrial, outros iam para a escola secundária Samora Moisés Machel. Sim. Então eu calhei para a escola secundária Samora Moisés Machel. Fiquei lá na Samora Machel, é lá onde fiz o nível básico, assim dizia-se, da oitava à décima. Sim. Depois fiz o pré-universitário na mesma escola. Portanto, aí começamos a compreender que havia uma seriedade nos estudos. Exato. Sim, porque nessas classes iniciais, eu não me recordo ter algum momento aquela concentração, aquela preocupação. Estudava por prazer de querer seguir o professor, Sim. mas não entendia qual era o impacto disto. Quando chegamos na Samora Machel, na escola secundária da Manga, começamos a compreender, porque haviam aqueles quadros de honra. Sim. Havia uns quadros que tiravam fotos gigantes dos melhores estudantes. Então, ao lado vinham as notas. Então, éramos chamados para a direção pedagógica. Paulo, nos vamos na direção. Mas uns outros, vamos na direção. Então, chegávamos lá e tiravam as fotos, ampliavam. E depois eram colados nos corredores principais. As pessoas já assustavam. Isso é nota, isso. Média 19. Média 20. Quem é este, meu? Então, aquele Paulo é aquele. O Paulo é aquele fulano ali. Então, sempre cresci com esses dedinhos aí a apontar, a falarem, não sei o quê. Assim mesmo. Teve alguns problemas no ensino secundário que seja um problema que o doutor possa se recordar até agora? Claro, claramente, eu me recordo. Porque aquilo foi um transtorno grave de gerir. Eu toda a vida estudei nas manhãs. Toda a vida, desde a primeira até lá para a nona classe. Quando chego na nona classe, somos obrigados a estudar à tarde. Fiquei desnorteado. Porque já não conhecia qual era o mecanismo de estudo. Amanhã, para mim, para querer preparar as datas, depois, era uma confusão. Passei muito mal. Tão mal que passei porque depois tive um professor de química que explicava tão bem, eu até me recordo os nomes, era Pedro Marina Ayuba Abdullah. Tomara que não faça parte do outro mundo. Exato. Tomara que ainda esteja vivo. Era um professor de Cabo Delgado, Sim. até com aquele sotaque De Cabo Delgado. Ele gingava com aquele sotaque, aqueles mapuas de Cabo Delgado. Sim. Mas muito inteligente aquele professor. O que acontece? Ele, os testes, tirava as coisas mais simples. Nós preparávamos coisas complicadas e a máxima nota era 14, 12, 13. E aquilo era frustrante. Mas muito frustrante mesmo. A ideia de como é possível? Como é possível? Coisas tão simples assim? Acabamos achando que aquele docente não era normal. Era supersticioso. Ok. Aliado a isso, porque ele era muçulmano. Sim. Tem aqueles perfumes que os muçulmanos Usam normalmente. Então, começamos a desconfiar. Não, esse professor aqui não é possível. Porque depois que ele recolhesse o teste, Sim. você levantava e ia ao quadro, resolvia todas as questões. Mas durante o teste, na presença dele, você não apanha. Então, pronto, aquele professor foi marcante. E ele dizia, não se preocupe com 20, com 18. O importante é entender as minhas matérias. Eu avalio o essencial para que vocês saibam. Então, o resto é para o futuro. Ok. E é verdade. Aquele professor marcante
Por um lado, explicava tão bem, ninguém reclamava. Mas nos testes dele, jamais algum estudante ousou tantos testes, tirar 18, 19, não sei. Acontecia isso. Doutor, nesse período também, teve um dos professores que tanto lhe marcou. Estamos a falar daquelas situações em que alguém sente, vai para a escola, depois começa a perceber, olha, teste de matemática, aliás, ou uma aula de matemática, química, física, não posso participar porque é uma questão que me dá dor de cabeça. A cadeira que me deu dor de cabeça foi desenho. Foi desenho. E eu, desenho, tive que arranjar uma estratégia de como resolver o problema. Para transitar, tinha que ter positivas. E eu não tinha muita inclinação nesta disciplina, sim. Então, um dos professores foi Abdul Takdir, que me deu aula de desenho. E pronto, não consegui. Calhei naquele ano numa turma de pessoas um pouco mais claras e tal. E aquele professor tinha aquelas tendências. Então, aquela turma estava cheia de repetentes. Então, quando o professor Takdir chegasse, turma, já sabem, né? Aquilo que eu dei no ano passado. É isso mesmo? Vamos avançar? E aqueles que eram novos? Eu sou novo, não estava aqui no ano passado. Como que? O Paulo, aproxima os colegas. E assim. Então, aquilo traumatizou. Tivemos que fazer um esforço. E parece que no segundo semestre, a direção da escola, o diretor da escola, Domingos Tobias Damião, um instrutor técnico que estava lá a dirigir a escola, fez um movimento. Tirou docentes deste lado para este lado, calhou que aquele docente foi transferido. Veio um novo docente, que vinha de outro bloco, passou para o nosso. Olha lá, menino, você é um bom estudante, pá. Tem tantas notas, 19, mas andas a cochear desenho, tens 13, 14, o que se passa? Expliquei. Chama seu encarregado. Chamou o encarregado, no caso foi chamado do meu irmão mais velho, sim, o mano Daniel. Sim. Arranja 3 lápis, traço fino, traço médio e traço grosso. Arranja estojos, arranja material X, arranja papel A4 para ele ensaiar. Há de gostar de desenho isto. Aquele senhor passou a trabalhar comigo e eu sentava sempre à frente. Fiz exames de desenho da 10ª classe, sem nenhum problema, sem stress, graças àquele docente. Então, por vezes, geralmente, sim, os docentes marcam, os docentes são importantes. Exato. No processo de ensino e aprendizagem. Doutor, como é que cultiva já o amor pela saúde? De facto, eu não tinha previsão, sim, de que acabava trabalhando na saúde, acabaria trabalhando na saúde. Qual era o maior sonho do doutor? O maior sonho, eu tenho um sobrinho, sim, que é economista. Daqueles tempos, sim, saiu da Samora Machel em 90 e tal, foi fazer licenciatura em economia e ficou por lá. A outra opção, queria fazer biologia, coisinhas dessas. Mas nesse percurso que eu falei da Escola Secundária da Manga, da Mascarenhas para a Escola Secundária da Manga, sempre calhei com os senhores que andavam de viaturas escritas Missal. Viaturas brancas com escritas pretas. Missal. E aqueles senhores sempre calhávamos. Esse menino vai para onde? Eu vou para a escola. Passaram a me dar boleia até formarmos uma amizade. Andar naquelas viaturas e tudo. Num dos anos pergunto, Missal quer dizer o quê? Missal é Ministério de Saúde. É o Ministério do Trabalho, médicos, enfermeiros, é tudo mais. Enfermeiros. Então me recordei do meu tio, sim, o irmão que seguia o meu pai. Portanto, ele era socorrista. Essa empresa construiu a estrada de Tete para Caurabaça. O meu tio trabalhou nesta empresa como socorrista. Então, de vez em quando, era natural ter um pouco de aqueles detergentes, o Savlon, o álcool medicinal, essas coisas todas. Então, nós gostávamos de ir naquele kit dele só para sentir o cheiro. Exatamente. Basicamente é isso. Então, sem perceber, acabei mesmo ganhando esta vontade. Ganhei esta vontade e entro para a área de saúde. É verdade. Como é que foi o processo de formação? A minha formação foi em etapas. A primeira etapa eu entro para a saúde como enfermeiro geral. Formo-me em Nampula.
Portanto, termino a formação 2 anos e meio, 3 anos por aí. Terminamos a formação, regressamos para a procedência na Beira. Então, sou bem recebido. Trabalho por algum tempo no Hospital Central da Beira. Andei nos blocos das medicinas. E pronto, a coisa andou. E neste mesmo momento, há uma confusão de 2001, que eram cheias que atacaram a Zona Centro, não é? Então, havia muita gente deslocada. A direção provincial precisou de montar alguns centros de emergência. Um dos centros foi montado em Chupanga, Marromeu. Sim. E eu fui destacado para ir compor a equipe De Marromeu. de Marromeu. Então, nessa altura, começo a entrar na área um pouco da cabeceira e um pouco de gestão. Ok. Fomos instalar aquele centro, que já é um centro muito grande hoje, em Chupanga. Sim. Nós é que fomos os pioneiros. Montar tenda com aquele projeto que estava a ajudar, que era parceiro do Ministério de Saúde. Montamos tenda de enfermaria, tenda para gabinete médico, tenda para banco de socorro. Montamos um hospital. Tudo isto com tendas pré-fabricadas. Instalou-se corrente elétrica abastecida por um grupo de geradores. E aquilo funcionou durante todo aquele percurso, porque não havia energia elétrica da rede na altura. Foi muito interessante. Certo. Depois deste momento, qual foi o momento que sucedeu? Depois de voltar a Chupanga, volta para a Beira? Não, sim, volto para a Beira, mas com malas aviadas para Tete. Porque na altura o Sua Excelência Ministro de Saúde, chamado Fernando Songani, ele visita o distrito, depois vem visitar o centro de emergência de Chupanga. Então, eu estava lá, para além do diretor distrital, estava lá eu, ao nível do centro, a dar explicações daquilo que estava a acontecer, das situações todas. Tu é que estás aqui? Sim, sou eu. Não. Tu tens que sair daqui. Até eu chegar, tu tens que sair daqui. Vou arranjar algum sentido para você. Então, não passou muito tempo, por coincidência ou não, sou chamado porque devia ir para Tete, no Centro de Formação de Saúde. Aí começa o vai e vem. Saí de Marromeu, fui para casa, que era muito jovem, não tinha noção. Quando falava-se de Tete, falava-se tudo que é negativo, menos coisas positivas. Exato. Então, eu fiquei ameaçado. Tete calor, Tete várias coisas que se falavam. Então, fiquei em casa. Mas os responsáveis acabaram aproximando, contactaram. Olha, miúdo, se não queres ir para lá, pega a guia, vai para Tete apresentar. Então, quando chego em Tete, o protocolo que veio me receber acabou tendo a noção de que este miúdo só está a vir a carimbar a guia, que é para regressar. Exato. Porque pretende continuar na província de Sofá. Tá bem, doutor. Vamos a um breve intervalo. Nós voltamos dentro do instante. Muito Até já.